vocês conseguem detectar o que é esse caso pelo OCT. Bom, boa noite a todos. Me ouvem bem? Sim, tá ótimo. Gostaria de agradecer primeiramente ao Dr. Sérgio pela orientação com a elaboração dessa apresentação de hoje. E a imagem dessa semana é um corte de OCT de uma paciente de 47 anos com diabetes em screening para retinopatia diabética assintomática e 2020, onde a gente observa aqui alguns focos hiperrefletivos de aspecto mais ovalado em retina interna, com sombreamento óptico, uma refletividade bastante elevada, e adjacentes a eles alguns pequenos focos também hiperrefletivos, distribuídos ao longo de toda as camadas da retina interna, em especial entre a plexiforme e nuclear interna, aqui nas suas delimitações. Eu gostaria de perguntar se a partir desse único corte de OCT, desses achados hiperrefletivos, alguém já sugere alguma condição retiniana ou sistêmica que justifique esse achado? Amiloidose? Coroidose? Não, amiloidose. Amiloidose. Não, amiloidose, então, Jorge, ela não tem aquelas alterações na retina mais superficial, né, na limitante. Então, aqui é só vítreo que a gente vê. Ela tem uma alteração, Jorge, intrarretiniana, tá vendo essas alterações ovaladas aqui? E várias outras menores, circulares, que são hiperrefletivas. As maiores têm até uma sombra posterior. Isso que dá a chave para o diagnóstico aí. Então, talvez a gente pudesse pensar num caso um pouquinho diferente em sarcoidose. Boa lembrança, mas especificamente aqui nesse não, Jorge. Alguém faz algum diagnóstico? Outra? Ou quer discutir essas imagens que a gente vê, essas imagens hiperrefletivas, alongadas aqui, o que seriam? Alguma ideia? Se vocês virem o fundo de olho, vocês vão matar o diagnóstico. Por isso a brincadeira nossa de mostrar o OCT, tá? Porque não é usual a gente fazer o diagnóstico pelo OCT nesses pacientes. Embora isso seja bastante incomum, né? Cleide, alguma ideia, hein? Não, esses pontos hiperrefletivos, os fininhos, que não têm sombra, são a micróglia ativada, né? Que foi descrito pela Stella Vuzojevic, que ela diz que pode aparecer nos casos precoces, sem retinopatia visível. Agora, essas grandes... Cleide, isso simula células gliais ativadas ou micróglia ativada. Simula, tá? Aí as outras grandes não são, que tem sombra. Todas elas são causadas pelo mesmo fator. Fez algum tratamento ocular prévio? Tipo? Injeção de alguma medicação? Por quê? Você está pensando em quê? Não fez, André, mas está pensando em quê? Não sei. Sabe, você perguntou, você deve estar com uma ideia na cabeça. Não é exatamente assim, é um pouco diferente, mas a gente já discutiu um caso de maculopatia por triancinolona, né? Isso. O TAN, então ela não fez. né? Então, ela não fez. A gente já discutiu um caso que você tem essas imagens hiperrefletivas na superfície da retina. Então, uma coleção de triancinolona logo na superfície da retina aqui. Então, outra pergunta aqui do Tiago é se tem vitrectomia e peeling, talvez pelo mesmo motivo. Não, ela não fez vitrectomia. Você vê que o vítreo está aqui, tá? Então, tem até a adesão do vítreo, alguma parte, na imagem à direita aqui, a gente vê que o vítreo temporal aqui, a gente vê que o vítreo ainda deve ainda ter adesão aqui, tá? Então, ela não fez vitrectomia nem peeling. Ela tem uma doença vascular. Doutor Sérgio, licença. Eu tive a impressão dessa hiperrefletividade corresponder aos vasos sanguíneos, como se o conteúdo dos vasos sanguíneos fosse mais hiperrefletivo. Boa, Por exemplo, lipemia retinalis poderia dar esse aspecto? É o diagnóstico, tá? Então, o que a Lívia está chamando a atenção, parabéns, Lívia, é que os vasos estão afetados, olha. Isso não são vasos ocluídos. Isso, o triglicéride está tão alto que ele tinge de branco os vasos, tá? E é esse o diagnóstico que a gente... Se a gente mostrasse essa retinografia, vocês iriam matar o diagnóstico.
mas a gente mostrou pelo OCT. Então, o OCT da lipemia retinalis, que a Lívia comentou, é assim, tá? Mas a gente vê pouco isso, e vê pouco, muito menos OCT dessa condição, por isso que o diagnóstico fica mais difícil, né? Então, Lívia, parabéns, era isso aí, tá? Os diagnósticos diferenciais que foram sugeridos aqui são todos interessantes, fazem parte do diagnóstico diferencial, então por isso que é interessante a gente apresentar uma imagem desse tipo. É difícil fazer esse diagnóstico, mas é isso aí, Lívia, tá? Guilherme, você quer continuar? Exatamente, esse é o diagnóstico, lipemia retiniana, e esse aspecto aqui é mais hiperrefletivo do vaso, contendo triglicerídeos, e eles levantam a hipótese de que esses focos hiperrefletivos menores, eles sejam secundários ao extravasamento desses lipídios por espaço extravascular, e o fato deles se localizarem predominantemente na retina interna, que favoreceria um extravasamento desse plexo capilar superficial, favorece essa hipótese, assim como o fato deles demorarem um pouco mais para desaparecerem após o tratamento da condição de base, que gira em torno de 2 a 3 meses até que eles desapareçam. O fato é que um achado retiniano de uma doença sistêmica, e esse achado desaparece após a normalização desses níveis de triglicerídeos. Inicialmente, em poucos dias, os vasos eles adquirem uma coloração normal, e em um tempo maior, mais variável, o OCT também se normaliza. E essas imagens foram tiradas desse artigo que descreveu pela primeira vez esses focos hiperrefletivos ao OCT, publicado no ano passado. Então, rapidamente, só revisando aqui, a causa desse achado retiniano é uma hipertrigliceridemia, que pode ser primária ou secundária, alguma condição sistêmica ou metabólica. Em geral, os níveis estão bastante elevados, acima de 2.500, como no caso em questão, triglicerídeos acima de 12.000. E a fisiopatologia, como eu comentei, envolve esse acúmulo desses triglicerídeos no espaço intravascular. O quadro clínico é bastante clássico, esses vasos de aspecto de coloração amarelo esbranquiçado, um aspecto mais leitoso, tanto os vasos arteriais como venosos, associado também aos achados característicos ao OCT, e o tratamento da condição de base, a normalização desses níveis de triglicerídeos, eles resolvem espontaneamente, normalizam esse aspecto fundoscópico e tomográfico da lipemia retiniana. Existe apenas um único artigo que tenta fazer alguma associação com alguma complicação retiniana associada a esse excesso de triglicerídeos, uma descrição de um relato de um paciente onde o diagnóstico de uma oclusão de ramo de veia central foi feito ao mesmo tempo que um diagnóstico da lipemia, mas me pareceu ali doenças, né, concomitantes que partem de um mesmo fator de risco, de um perfil de pacientes já com fatores de risco tanto para a oclusão quanto para a lipemia. E aqui mais um caso que descreve esses achados tomográficos, os triglicerídeos ao redor de 8.000 aqui, um aspecto bastante característico, tanto fundoscópico quanto ao OCT, e a resolução espontânea aqui pouco tempo após a normalização, na verdade a diminuição desses níveis de triglicerídeos, eles não necessariamente têm que se normalizar. E, bom, só como mensagem, a lipemia retiniana é, portanto, um achado patognomônico dessa hiperlipidemia ou hipertrigliceridemia. Os achados clássicos ao OCT, eles corroboram, eles auxiliam nesse diagnóstico, e a detecção precoce dessa condição sistêmica a partir do exame oftalmológico pode prevenir algumas complicações potencialmente graves associadas à doença. Era isso, obrigado. Ótimo, Guilherme. Então, eu tenho certeza que todo mundo faria diagnóstico pelo fundo de olho, mas a gente mostrou o CT aqui para tornar isso mais difícil e, eventualmente, a gente possa só estar fazendo o exame de OCT e dar com isso, né? Então, lipemia retinalis ou lipemia retiniana, tá? É o diagnóstico. Agora a gente vai falar, parabéns, Guilherme, ótimo. E, Lívia, parabéns pelo diagnóstico. E os diagnósticos diferenciais foram citados, fazem parte aqui do espectro clínico que a gente teria que pensar, tá? Das outras condições. Antônio, se você quiser colocar o artigo, só fazendo uma introdução rápida do artigo,
Esse artigo é muito interessante porque ele avalia 2 genes que estão relacionados à degeneração macular, a expressão de degeneração macular relacionada à idade, o CFH do cromossomo 1 e o ARMS2 no cromossomo 10. Ele compara pacientes que têm esses 2 fatores de risco, os 2 cromossomos, com pacientes que têm um fator de risco, e vê a evolução da degeneração macular nesses pacientes. Eles detectam uma evolução mais grave e mais precoce, né? Então, é interessante esse artigo. Talvez a gente possa, baseado nesse artigo e talvez em alguns outros, impedir essa avaliação genética para pacientes, para ver se a gente tem que acompanhar esses pacientes de uma forma mais precoce. Então, esse artigo sugere isso no final. A gente não tem literatura para sugerir esses exames, mas provavelmente a gente vai fazer isso em pouco tempo, tá? Então, Antônio, se você quiser apresentar. Boa noite. Estão conseguindo me ouvir bem? Dá para ouvir bem. Eu sou Antônio Rufino, sou residente do 2º ano. Vou apresentar o artigo da semana. Quero agradecer ao Dr. Sérgio Pimentel pela escolha do artigo. O artigo em tradução livre trata-se de um estudo sobre a progressão da DMRI entre indivíduos homozigóticos para os alelos de riscos no cromossomo 1 ou no cromossomo 10 ou em ambos. A DMRI é uma causa importante de perda visual irreversível em maiores de 55 anos de idade em países ocidentais. É uma doença multifatorial e associada a componentes genéticos e ambientais. E sabe-se que há 52 variações genéticas em 34 locos diferentes que foram associadas à doença. E o artigo ele vai se deter aos genes CFHR5 no cromossomo 1 e o ARMS2 no cromossomo 10. A metodologia do estudo se baseou em 502 indivíduos homozigóticos para as variantes de risco nos cromossomos 1 e 10 ou em ambos. Esses pacientes foram seguidos nesse centro de estudos entre 2009 e 2020. E o estudo levou em conta diversas variáveis, dentre elas as características demográficas, a história ocular pregressa, exames de imagem e genotipagem para variantes relacionadas à DMRI. E a acuidade visual que foi avaliada no estudo foi pela tabela de Snellen. Então, o artigo mostra essas diferentes curvas aqui nos resultados dos pacientes, e o que eles conseguiram observar foi que os pacientes que tinham os alelos de risco nos cromossomos 1 e 10, eles havia uma conversão para os estágios mais tardios da DMRI de forma mais acentuada em relação aos pacientes que tinham apenas o alelo de risco no cromossomo 1 e no cromossomo 10. E esses pacientes também, os que tinham alteração tanto no cromossomo 1 quanto no 10, eles evoluíam mais rápido e de forma mais expressiva para a atrofia geográfica e também para a forma neovascular. Essa tabela mostra também esses valores que foi mostrado na tabela anterior, e aí eles levam em conta também outros achados, né? A idade na primeira consulta também influenciava nesses achados, porque quanto mais velho o paciente era na primeira consulta, eles possuíam essas alterações nos cromossomos, eles evoluíam ainda mais rápido para formas mais graves e principalmente para a forma neovascular. Essa outra tabela mostra também a relação do tempo em que algumas alterações presentes já nesses pacientes levavam a um pior desfecho. Então, pacientes que têm alterações nos cromossomos 1 e 10 e alterações prévias a uma atrofia geográfica ainda tinham algum EPR ainda na retina, prévia a uma atrofia geográfica completa, eles evoluíam em menos de 1 ano para um desfecho ainda pior. Então, na discussão do artigo, ele mostra que a DMRI associada ao gene ARMS, que apresenta um cromossomo 10, apresenta uma progressão acelerada se comparado à DMRI relacionada ao gene CFHR5 no cromossomo 1, e a doença associada às variantes em ambos os cromossomos apresenta progressão ainda mais rápida e evolução para estágios avançados em idades mais precoces. E a associação dos genes com as manifestações clínicas foi bastante evidente diante dessa diferença de evolução entre os grupos,
tanto na parte de manifestação clínica da doença, quanto de função visual e de progressão distinta. Também conseguiram pontuar no artigo que a forma relacionada ao cromossomo 1 é associada a altos níveis de ativação do complemento na interface EPR e membrana de Bruch, e a fisiopatologia da DMRI associada ao cromossomo 10 ainda é pouco compreendida, mas sabe-se que é bastante associada a anormalidades vasculares e a DMRI neovascular. O próprio artigo ele já pontua as principais limitações dele. Ele fala que os dados não foram inicialmente coletados como parte de um estudo prospectivo e multicêntrico, e também muitas variáveis foram analisadas ao mesmo tempo. A tabela de Snellen que foi utilizada também é uma limitação, dado que o ETDRS seria melhor. E outros possíveis genes não foram levados em conta na análise. Em discussão com o Dr. Sérgio, ele pontuou que alguns genes eles são protetores para a DMRI, eles também podem estar presentes tanto no cromossomo 1 quanto no cromossomo 10. Mas o artigo só leva em conta os genes que podem ser fatores de risco. Então, o mesmo paciente poderia ter o gene que é fator de risco, mas também poderia ter o gene que é fator protetor. E o artigo ele não faz essa distinção. E como conclusão, é necessária uma melhor caracterização da atuação dos diferentes genes associados à DMRI para melhor entendimento da evolução e direcionamento do tratamento dessa afecção. Obrigado. Ótimo, Antônio. Então, uma apresentação que a gente pediu, né, Antônio, para ser breve, como o Antônio fez. Eu acho que é um artigo espetacular, vale a pena para quem não leu fazer a leitura, e eu acho que em pouco tempo a gente vai estar usando a avaliação genética desses pacientes para caracterizar risco, principalmente em clinical trials. Se você quer testar uma droga, você pode selecionar os pacientes de alto risco, porque eles têm uma evolução mais rápida, então você consegue testar sua droga com controle com os pacientes com a mesma genética, sem usar a droga, né? Com pacientes controles fica mais adequado você fazer essa avaliação da tua medicação. Algum comentário sobre esse artigo? Alguém quer comentar? Não? Eu só queria comentar uma coisa que ele sublinha, né, na discussão, que a população que ele usou é uma população bem específica, que são pacientes que procuram o serviço dele em Utah e os seus familiares, né? Então, como a DMRI tem uma apresentação muito variada conforme a etnia, então, da mesma forma como você citou, né, que tem alguns genes indutores e outros protetores. E como ele usou uma população muito específica, ele mesmo reafirma que esse estudo não é uma representação da população geral. Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Mas acho que realmente o trabalho é muito bonito, espetacular em termos de abrir esse caminho aí para a importância clínica. A gente já sabia da importância genética na incidência e na gravidade da DMRI, mas a aplicação clínica desses genes. Perfeito, Cleide. Ótimo comentário, é isso. A gente tem que ficar atento a isso. Em breve, talvez a gente comece a usar essa avaliação genética, certo? Pelo menos os estudos grandes os clinical trials devem começar a usar, né? Ótimo, Cleide. Antônio, perfeito. E Ana, para finalizar, você quer mostrar o caso cirúrgico? Pode compartilhar? Tá conseguindo ver já, professor? Sim, sim. Tá ok, vou dar início então. Então, meu nome é Iana, eu sou preceptora do serviço, eu vou apresentar o caso cirúrgico da nossa reunião. Queria fazer agradecimento ao Dr. Tiago Nogueira e ao Dr. Sérgio Pimentel. Bem, o nosso caso hoje trata-se de um paciente masculino, 52 anos, ele tinha uma queixa aguda de baixa visual há 3 dias, que tinha sido precedida de moscas volantes. O paciente tinha de antecedentes oftalmológicos uma anisometropia, ele referia uma alta miopia não corrigida em olho direito, que ele não sabia referir a refração, e ele tinha -3 no olho esquerdo. A acuidade visual dele ao exame inicial era de conta-dedos em campo temporal e de 1 no olho contralateral. A biomicroscopia do paciente ele era fásco com cristalino transparente em ambos os olhos e ao fundo de olho, infelizmente a gente não tem uma foto, aqui um esquema, ele apresentava um descolamento de retina temporal e inferior, preservando basicamente uma região nasal superior com uma rotura encontrada bem temporal. Bem,
diante desse quadro, que conduta a gente tomaria? Então, Jorge, como é que você opera? Tua preferência para fazer esse caso inicialmente? Esse caso aí, um buraquinho nessa posição, se o paciente for muito bem orientado, eu pensaria em tentar uma pneumo. Hoje em dia, eu estou cada dia mais pensando em pneumo. Antigamente, eu não pensava nunca, mas hoje estou começando a gostar disso. Outra opção seria fazer um banco. Se essa posição aí do rasgãozinho temporal talvez funcionasse bem. Não estou vendo PVR, nada. Eu só entraria para Vitré numa situação que isso complicasse e não viesse a ter um bom resultado com procedimentos como pneumo ou um buckle. Perfeito. Então, um buckle ou uma retinoplexia pneumática, certo? Isso. Na pneumática teria que ficar um pouquinho de decúbito lateral também, Isso, né? por isso que eu lhe disse que eu precisava de um paciente muito bem orientado, para que pudesse ajudar bastante, porque a posição é ruim, certo? Seria quase na posição limite de você fazer uma pneumo. O cara precisava ficar deitado por um tempo para isso assentar e a gente poder fazer um crio intraoperatório na hora ou no dia seguinte tentar um laser já tudo assentadinho. Mas precisa ser um paciente muito bem orientado. Se não, o banco seria a minha primeira escolha. Perfeito. Algum outro comentário aqui? Alguém quer comentar a técnica cirúrgica de indicação primária aqui? A gente pode continuar? Então, Iana, vamos ver. Ok. Então, foi realizado o implante de um buckle 180 temporal associado a uma faixa 360. O nosso buckle aqui do serviço é o 277 e a faixa 240. Dando seguimento, então, no primeiro pós-operatório, o paciente apresentava acuidade visual de 0,1 com correção. Vale ressaltar que esse paciente era amblíope, ele nunca tinha feito a correção da alta miopia dele do olho direito, a gente passou ele no alto, era pelo menos menos 13, menos 14. E, enfim, esse aqui foi o quadro inicial. Alguém quer fazer algum comentário? Jorge, tem um pouquinho de líquido temporal inferior aí, né? Tem um líquido e eu botaria um banco bem menor, talvez não botasse nem uma faixa 360, um paciente fásico. Eu achei um banco bem alto, eu botaria um banco bem menorzinho aí e menos apertado. Talvez assentasse um pouco melhor. Então, eu comentei com a Iana, acho que o ponto talvez a sutura tenha se ter dentado um pouquinho mais, né, aí do que o que a gente costuma fazer. Mas aqui tem líquido sobrando temporal inferior. Essa é a rostura que a Iana está mostrando aqui, aparentemente bloqueada, certo? Será que tem outro rasgãozinho, alguma coisa que a gente não está vendo? Então, aqui como primeiro PO, isso pode ter sobrado e pode reabsorver. O EPR pode mesmo, primeiro PO, desculpa, nem prestei atenção o tempo. Aí eu esperaria, né? O primeiro PO não faria nada, não. A gente aguarda. Às vezes você aguarda uma semana e reabsorve tudo. Tá, então vamos ver o segmento, Iana? Então, o paciente, nesse primeiro pós-operatório, já tentamos realizar laser em volta da rotura, era um paciente que tinha bastante sensibilidade ao laser, então a gente foi fazendo retornos precoces para tentar complementar o laser. No quinto pós-operatório, o paciente apareceu com esse aspecto de aparente aumento desse líquido, desse fluido subretiniano aqui, principalmente inferior. E aí eu queria abrir também para a opinião de vocês, o que vocês acham aqui? Jorge, 5 dias, o líquido, ao invés de regredir, Dias ele o líquido está aumentando, você fez já laser nesse buraco que a gente está vendo, provavelmente tem um outro buraquinho bem pequeno e isso é bem provável que isso vai expandir aí e a gente vai ter que ir para o Vitré. Então, aqui a sugestão é que provavelmente ou essa ruptura não está bloqueada completamente, o laser que você está fazendo, você tem dificuldade de fazer além da dor do paciente, porque não está marcando, porque tem fluido embaixo dessa ruptura que está mantendo ela aberta e formando esse líquido, ou tem uma segunda ruptura, como o Jorge está sugerindo aqui, né? E daí, provavelmente, aqui vai ter que fazer uma vitrectomia para você identificar se tem uma segunda ruptura ou tratar essa primeira como perfluico, fazendo o laser na hora, tirando o líquido que está eventualmente embaixo dessa ruptura, certo? Vamos ver, Ana. Segmento? Então, como ainda estávamos num pós-operatório precoce e a gente estava com a situação de dificuldade de colocar cirurgias eletivas no hospital, porque isso foi ainda no ano passado, a gente deu uma tentativa para o Diamox
num primeiro momento, pensando se esse líquido não poderia ter sido recoletado, saído de outras regiões e ido para essa região. Então, a gente entrou com acetazolamida VO, um comprimido de 6 em 6 horas, e a gente teve uma impressão no segmento que tinha realmente reduzido parte desse líquido. Entretanto, no segmento do 30º pós-operatório, a gente tinha tido uma expansão desse líquido subretiniano, né, que antes a mácula estava aplicada, e aí tornou-se um descolamento de retina MAC-off. Aí, nesse momento, a gente parte para a conduta, né? Então, a gente tem um paciente no 30º pós-operatório de introflexão com um redescolamento de retina. O que fazer agora? Então, o comentário foi fazer uma vitré para ou bloquear essa ruptura que não tivesse sido ainda bloqueada, mas a impressão é que o buccal está bloqueando, está sustentando essa ruptura e procurando eventualmente uma segunda ruptura nessa área. Foi o comentário que o Jorge fez. Alguém quer fazer algum outro comentário aqui? Se não tiver com o microfone aberto, pode comentar pelo chat aqui, pelo bate-papo, tá? O André, acho que acabou saindo, né, André? Acho que o André saiu aqui, talvez ele quisesse comentar. Então, pode seguir. Então, antes da gente seguir aqui para a condução do caso, eu só queria trazer as principais causas de falha de introflexão escleral primária em caso de descolamento de retina. Então, a gente viu na literatura que as principais causas que aparecem são sempre a proliferação vitreoretiniana, a presença de um líquido subretiniano persistente, a presença de uma rotura não tratada, de novas roturas, ou do leakage, que seria o que? Um buccal que não estava identando o suficiente e que estava deixando ainda infiltrar fluido ali pela rotura, mesmo que ela tivesse sob a região do buccal. Aqui a gente trouxe uma revisão de 436 casos de introflexão escleral, e tem aqui o segmento por tempo e também as principais etiologias. Então, a gente vê que realmente os primeiros 3 meses são o momento principal para o aparecimento de um redescolamento de retina ou da falha da introflexão escleral, e que a principal etiologia é realmente a proliferação vitreoretiniana, e depois dessa, a persistência de um fluido subretiniano, o leakage, que seria essa indentação não o suficiente, e também a presença de novas roturas. Dando seguimento, então, foi realizada uma vitrectomia com gás. Essa vitrectomia foi realizada pelo Dr. Tiago Nogueira. Durante a vitrectomia, ele fez a revisão, não conseguiu encontrar uma nova rotura, além daquela primária, porém, na hora da injeção do perfluorocarbono, ele conseguiu ver o líquido subretiniano drenando por uma roturinha um pouquinho mais temporal e inferior. Então, essa era a nossa rotura primária, ele referiu que foi um pouquinho mais embaixo, porém, ainda assim, na região do buccal. E que, depois de assentar a retina, ele fez o laser todo na região do buccal para garantir um bom resultado. No 30º pós-operatório, o paciente se apresentava com visão de 0,1, e aqui, com 3 meses de pós-operatório, o paciente com acuidade visual de 0,2, e aqui o ACT da mácula. Excelente. Se o Thiago, se abrir o microfone do Thiago, talvez ele possa comentar. Boa noite. Oi, Thiago. Pois é, esse caso foi interessante, que ele tinha essa rotura que era de muito difícil visualização, ele tinha essa alta miopia, um EPR mais, né, que dava um contraste pior para a gente ver, a gente, né, tentou bastante ver, mas realmente essa estratégia aí de colocar o perfluor e observar o local de drenagem, que foi o que deu para nós aí a indicação do local que a gente tinha essa ruptura que justificava o quadro. Eu achei interessante realmente a persistência desse descolamento, nesse caso, porque a gente vê que realmente é uma indentação grande, né? Até o Dr. Jorge comentou até um pouco mais do que o habitual, mas que mesmo assim a gente permaneceu com a infiltração da ruptura ali no local que estava coberto pelo buccal. Outra coisa que eu achei interessante também é que a gente via no começo aí, né, a Liana mostrando no primeiro pós-operatório, uma dobra de retina nessa região temporal inferior, e que depois que foi reinfiltrando o líquido e, né, a gente colou, essa dobra se desfez, né? Me lembrou um pouco a técnica que o Dr. Leandro
descreveu para a dobra na mácula pós-operatório, que, né, você faz um redescolamento e reaplicando a retina você resolve. Mas realmente foi um caso que, assim, graças a Deus evoluiu bem, mas era realmente difícil, né? Tinha essa questão do paciente não tolerar o laser, e a gente fez bastante laser no intraoperatório dessa cirurgia da vitrectomia, para garantir aí que não houvesse descolamento. Perfeito. Thiago Jorge, algum comentário aqui? A técnica de usar o perfluorcarbono para você tentar descobrir o orifício é bem interessante. Eu já usei alguma vez. Eu nunca fiz, mas já vi no vídeo de um colega, na apresentação, ele injetar azul brilhante subretiniano para ver a saída do azul brilhante pela drenagem no buraquinho quando você não acha. E o outro jeito, quando você não acha de jeito nenhum, é você fazer uma retinotomiazinha e fazer laser 360. Eu também já fiz. Tem hora que você não acha mesmo. O paciente míope, principalmente pseudofásico, faz buracos minúsculos e você não consegue achar. Você roda, indenta e não vê, e aí você faz laser 360 tentando bloquear esse buraco mesmo sem ter achado ele. Mas a cirurgia está linda. Muito obrigado. A outra coisa, essa prega aqui, depois que ela ficou bem curto com o banco alto, aí formou a prega. Aí, com o redescolamento, aí ela se reajustou e a prega se desfez. Eu acho que a prega se formou por causa da altura do banco. Eu não sei nem se isso é uma prega, hein? Eu acho que é mais uma... É descolamento mesmo, né? Pelo descolamento, porque a prega, viu, Tiago, ela se forma quando você reabsorve todo o líquido, não tem mais líquido e sobra a retina dobrada com um pouquinho de líquido lá, né? Aqui não, aqui você tinha um bolsão, né? Você tinha um bolsão e tinha uma prega como se for, tá vendo? Na área do bolsão, então não sei se a gente chamaria isso realmente de uma prega. Entendi, que ainda está na área de escolamento, né? Talvez essa parte mais temporal superior aí tenha um pouco mais de aspecto de prega, tendo em vista que está colado, né? Temporal superior, eu concordo. Aí você chama de prega. Temporal inferior, acho que não. É mais uma elevação da retina. A área, né? do líquido residual, né? Provavelmente. Isso. Então, aí a causa desse descolamento, então, como a gente viu, então, na cirurgia, como o Jorge sugeriu e o Thiago viu na cirurgia, era uma segunda ruptura. E aí a conduta que a gente tem, essas são as causas de falha que a gente descreve, né? Que a Iana descreveu aí. Né? PVR em geral você evidencia o PVR, às vezes o PVR subretiniano talvez, às vezes a gente não consegue ver tão evidente, né? Mas aqui é difícil porque era uma segunda ruptura que não era visível aqui pela característica de alta miopia desse paciente, a gente não consegue ver nitidamente as rupturas, né? Então, uma vez identificada, absorvido o líquido subretiniano com perfluorcarbono e tratada essa segunda ruptura com laser, a retina, que foi a segunda cirurgia que o Thiago fez, a retina permaneceu colada, certo? Algum outro comentário aqui? Jorge, Thiago, Iana? Não, professor, acho que é isso. Tá, perfeito. E o paciente está ótimo, ele é um blíope desse olho, por isso que a visão não está melhor, mas a retina está colada, como a gente vê aqui. Então, as marcas do laser, a gente pode evidenciar que no começo não estava tão nítido a fotorregulação, o paciente não permitia, a marca de crio também não estava muito evidente, agora o laser está bem evidente, ele não tem nem prega, nem fluido subretiniano aqui, tá? Ótimo. Então, parabéns pelo caso, Iana. E Thiago, parabéns pela segunda cirurgia também, e pela descrição aqui do caso, viu, Iana? Parabéns, tá? Obrigada, professor. Obrigado, boa noite. Tá, então é isso. A gente encerra a reunião aqui, quinta-feira que vem tem mais. Parabéns pelas apresentações, todo mundo aqui que discutiu e que assistiu, a gente agradece. Boa sexta-feira para todos vocês, bom final de semana. Próxima quinta-feira, às 7 horas, a gente está aqui de novo, tá bom? Um abraço para todos, tá? Abraço. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite.